começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos começar mais um vlog de leitura de mais um livro da Paula Alexandra. Ai meu Deus, é o penúltimo livro da Paula, entendeu? Dos livros que eu tenho por enquanto aqui em casa e que ela também lançou até agora, até o momento. Enfim. E o livro da vez vai ser Volte para Mim. Eu confesso que eu já comecei, entendeu? Já estou na página 33, então vamos lá. Não vou enrolar muito, vou já ler a sinopse aqui e depois já falo um pouco das minhas primeiras impressões. Descubra seu lugar no mundo. Aos 16 anos, Brianna Hamilton fugiu da Inglaterra para a Escócia, abandonando sua família e as obrigações como herdeira de um duque. Em meio aos prados escoceses, a jovem encontrou refúgio e descobriu mais sobre a mulher que desejava ser. Mas, 11 anos após a fuga, uma dolorosa verdade fará com que ela deseje nunca ter partido. Voltar será como relembrar o passado, a fuga, o medo e as escolhas que precisou fazer. E, enquanto luta para reconquistar seu lugar junto à família, Brianna precisará superar Desmond Hunter, melhor amigo e primeiro amor, que anos antes ela escolheu deixar para trás. Enfim, como vocês puderam perceber, é romance de época, então vai ser a primeira vez que eu vou ler, né, a escrita dela, Paola, num romance de época. E esse livro foi o primeiro livro, né, depois de O Conto O Roubo, que ela escreveu, né, que ela publicou. Então, tô apaixonada, tá? Já estou nas 30 primeiras páginas e já me conquistou, enfim. Ó, já tive algumas anotações aqui pra vocês verem no comecinho. Já gostei bastante. O que me pega é o contexto histórico e também as datas, né? Porque aqui vai ter uma jogada de quando ela fugiu, e que provavelmente foi 1820, e quando ela voltou, quando ela está voltando, alguma coisa assim, que é 1827. Então, né? Primeiro que é antigo, segundo que tem a data quando ela realmente fugiu e tem a data que ela realmente está voltando e contando como está sendo essa realidade da volta dela depois da fuga. Então, às vezes eu fico meio perdida, meio confusa, mas enfim, é até realmente se acostumar. Mas já gostei muito da escrita da Paola aqui, já gostei muito da Brianna e eu já estou super interessada, né, super, assim, com vontade de saber o que rolou, porque ela fugiu, porque ela está voltando. Eu suspeito já o que ela esteja voltando, mas enfim, já estou amando, tá? Já estou gostando bastante. E é isso. Vou contando pra vocês conforme eu vou atualizando a leitura. Combinado? Bom, vamos lá. Eu cheguei em 50% ontem, dia 15 de julho. E o que falar sobre essa história? Eu fui surpreendida. Eu tava pensando aqui. Eu fui surpreendida. Porque eu pensei que, depois que a gente leu, né, que eu li a sinopse aqui com vocês, eu pensei que a história ia se desenvolver com base nos motivos que fizeram a Brianna fugir, né? Então, porque ela fugiu e tudo mais, e essa fuga. Fugir não, né? Ela ia... enfim, ela ia fugir. Então eu pensei que ia começar nesse tópico, sabe? Os motivos dela ter fugido, a fuga dela, e daí sim a volta, né, dela, a possível volta e tudo mais. Só que não. Aqui teremos pontos de vista da Brianna e de alguns personagens no passado e no presente, né? Que na verdade é tudo passado, né? Mas
no tempo que ela fugiu e no tempo que ela está voltando. Então, eu fui surpreendida, porque eu realmente achava que ia ter uma sequência assim, mas não. A gente vê meio que tudo em paralelo. Então, ela fugindo e ela voltando, né? No caso, a gente vê mais ela voltando pra casa, né? Um dos primeiros pontos, ela voltando pra casa. E é difícil demais, gente. É difícil demais pensar, né? Depois que eu parei pra refletir, cara, é difícil tomar a decisão de fugir, né? De sair naquele lugar que a gente, enfim, né? Ainda não mostrou os motivos reais aqui que ela fugiu. A gente já sabe de alguns, mas não tantos. Mas também deve ser muito difícil voltar, sabe? Aqui ela teve um motivo maior para ter essa volta aqui, mais desesperada, digamos assim, né? Mas deve ser muito difícil, cara, é muito difícil voltar, porque pode ser a mesma casa, podem ser as mesmas pessoas de antes, mas não é a mesma história, não, né? Todo mundo mudou ali, de certa forma. O espaço e as pessoas podem ser iguais, mas o todo resto mudou, sabe? Então deve ser muito difícil, muito difícil. Enfim, então a gente vê esses dois pontos. Ela fugiu para a Escócia por motivos maiores, que ela também queria, né, fazer essa mudança. E agora ela precisa voltar para casa, né, voltar para sua família, voltar para uma certa realidade que não existe mais e realmente não existe mais. E voltar para os amigos, voltar pro primeiro amor, né? Um antigo amor, que é também muito difícil. Então é essa pegada aí que tá, né, o livro. Então, tem alguns capítulos que é seguido, né, tipo, só fala sobre o presente, que ela está de volta já na casa, mas tem momentos que também fala ou quando ela estava lá na Escócia, ou quando ela estava indo para a Escócia. Então é meio um monte de épocas, sabe? E eu estou gostando, a história é bem interessante. Só que, não sei, gente, a escrita da Paula é muito boa também, aqui, né, nesse enredo e tudo mais. Só que eu não sei se, por eu já esperar uma expectativa, né, já ter criado uma expectativa de que ia ter os motivos, primeiro, dela querer fugir, daí depois ela fugir, depois ela voltar. Eu tô achando meio confuso tudo, sabe? Essas mudanças aí de época, enfim. Sempre é confuso quando faz a mudança, mas logo depois eu acostumo e daí depois faz a mudança de novo, então fica meio estranho. Confesso. Mas tá interessante, tá legal. Agora realmente que a gente vai começar, eu acredito, a ver um pouquinho mais do romance em si, porque até então a gente não via tanto, a gente via mais sobre a família, ou mesmo sobre a vida dela mesma, né? Teve até uma situação, um capítulo, um dos primeiros, assim, que eu fiquei tipo, o que tá rolando? Que eu fiquei bem confusa nessa troca, que foi uma cena de quando a nossa protagonista era muito criancinha, sabe? E a mãe tava contando histórias pra ela e pras irmãs, né? Pra protagonista e pras irmãs. Então eu fiquei meio, calma, o que rolou aqui? Então, essas mudanças que estão me prendendo, assim, sabe? Mas é isso. Tô curtindo, a história é interessante, mas não tem nada, assim. O que tá me prendendo é o romance, que pra mim, se tivesse a história só dos dois, ia ser incrível, porque aqui também mistura muitos personagens. E eu acho isso... E eu acho que a autora às vezes se perde. Principalmente aqui, que era o primeiro romance, né? O primeiro livro publicado da autora. Então eu acho que ela se perde na hora que ela vai falar sobre a trajetória de muitos personagens. Só pra contextualizar.
fala sobre a mãe, né? Então, um passado e um presente da mãe. Fala um passado e presente da irmã do esse suposto aí amigo barra namorado, né? Então, querendo ou não, além da protagonista, todos passaram por uma mudança aí, né? De quando ela fugiu e de quando ela tá voltando. E por isso dessas novas realidades. Então, e eu acho que a Paula tentou construir todos ao mesmo tempo, sabe? Eu acho isso meio confuso às vezes. Eu acho que se ela focasse mais na Brianna e os outros personagens como secundários mesmo, sabe? Eu acho que ia ficar melhor. E também tem ponto de vista do mocinho. Do mocinho. O mocinho tá lá na casa dele e tal, e tá falando com o irmão. Tem esses pontos de vista aí também. Então, eu acho que é muita coisa, sabe? Enfim, que eu fico meio... Calma? Que personagens estão sendo retratados aqui? Quem tá falando o quê? Eu acho meio confuso aí nessas trocas, sabe? De mudança aí. Enfim. Mas é isso. Tô gostando. É bem legal. Mas eu acho que eu esperava mais do romance, sabe? O romance tá começando só agora, assim. Só agora eles realmente vão... Eles já tiveram um primeiro contato, mas só agora eles vão ter um contato mais concreto, sabe? Enfim. Veremos, galera, veremos até o final do livro. Vamos encerrar esse vlog aqui, gente. Bora lá. Bom, vamos lá. Hoje é dia 18 de julho e eu terminei esse livro ontem, no dia 17. Então vamos lá falar sobre ele. Primeiro, minhas anotações. Olha isso, bastante anotação. E vamos lá. O que falar sobre esse livro, gente? Esse é o penúltimo livro para completar, lendo todos os livros da Paula Alexandra. Então, eu tava com uma certa expectativa, né? E foi o primeiro livro que ela publicou, realmente. Então, obviamente, não ia ser como perfeito, né? Porque eu comecei pelo mais recente, que foi o ano passado, lendo Amor às Causas Perdidas. Daí, esse ano, eu comecei lendo O Roubo, e O Roubo em 3 Atos. Então, assim, eu não tava esperando muito desse daqui, né? Confesso que o começo, assim, até a metade, eu não tava gostando tanto. Eu acho que ela quis inserir muito personagem e falar muito sobre a vida deles, os problemas deles, sabe? Eu sei que tá interligado com a história da protagonista, mas eu preferiria que realmente focasse só na protagonista, sabe? E é aquilo que eu acho que eu já comentei aqui, no take anterior, que eu criei uma expectativa achando que aqui a gente ia ver os motivos dela querer fugir, depois ela fugindo e depois ela voltando. Mas não. A gente vê isso com momentos de passado e presente. Então, assim, eu achei um pouco confuso, sabe? Algumas coisas, principalmente no início, né? E também Slow Burn. Slow Burn temos aqui. Eu pensei que já ia falar direto, assim, do romance mesmo, sabe? Que o foco ia ser o romance, né? Mas não. O foco aqui é família, o foco aqui é reconhecer o que nós mesmos, né? O que a protagonista quer pra vida dela. Então, teve uma quebra de expectativa aí também, que eu esperava que focasse mais no romance. E o romance em si começa, mesmo a gente vê com mais frequência, depois da metade. E é o que realmente fluiu pra mim, né? Então, realmente fluiu a leitura.
a partir do momento que realmente começou a focar no romance, só que começou a me irritar em certos momentos que os dois, eles falavam, eu vou esperar por você, vamos voltar um para o outro e tudo mais. E, tipo, eles falavam isso sempre, toda hora, entendeu? E eu ficava, cara, a gente já entendeu que vocês vão esperar um pelo outro, a gente já entendeu. E falava, né, cada um na sua mente falava, eu quero falar em palavras tudo que eu sinto por ele. A gente já entendeu também, você já falou isso 300 vezes. Então eu achei meio repetitivo, sabe? Mas é bonitinho, é fofinho. E uma das coisas que me fez mudar minha nota, porque, gente, eu ia dar nota 3, mas o que me fez mudar a minha nota, e eu amo isso nos livros da Paola, foram a nota da autora e os agradecimentos. Eu acho que ela traz um toque, sabe? Ela traz uma explicação real pro livro e tudo mais. Então, na nota da autora, eu prefiro muita coisa. Só na nota dela. E aqui ela fala... E dá pra ver realmente que tem muita pesquisa pra elas fazerem, pra ela escrever os livros dela. Todos os livros ela fez isso, sabe? Até o momento, né? Porque falta um. Então, por conta da nota da autora, eu mudei minha nota. E aqui na nota dela, né? Eu mudei a minha avaliação. A minha nota do livro. E por conta da nota dela, ela fala sobre a doença de esclerose lateral amiotrófica, que é conhecido como ELA, e os primeiros relatos foram datados em 1824, que é meio que no período aí que aborda no livro. Então eu achei muito legal, eu não tinha entendido, sabe? Ok, vai aparecer essa doença, mas, enfim, eu achei genial que ela aborda isso. E também sobre cadeira de rodas, que ela também coloca um dado né? Um dado histórico, que foi desenvolvido, né? A cadeira de rodas foi desenvolvida no século XX. 20, isso. E, em teoria, foi criado para lords, reis, líderes políticos ou grandes proprietários de terra que não tinha mais boa saúde, sabe? Então não era algo que a gente vê normalmente, né? Tem cadeira de roda em qualquer lugar. Até no shopping, se você precisar de uma cadeira de roda, tem. Então eu achei isso muito legal também. E, né, esses dados aí. Então, minha nota foi para 4, depois da nota da autora. Enfim, os agradecimentos dela também tem... Parece que é uma conversa, sabe? Você lê o livro inteiro e daí no final, as últimas páginas, é uma conversa com a Paola. Tipo, olha, eu fiz esse livro por conta disso, disso, eu quero agradecer as pessoas. Eu acho muito fofo, gente. Acho muito fofo. Enfim, é isso. E pelas anotações, deu pra reparar que eu gostei, né? Enfim, mas eu realmente esperava que... Eu acho que o enredo poderia ser melhor construído, sabe? Só que, pensando que foi o primeiro, tá ótimo, entendeu? Ela conseguiu abordar muitas coisas até para um primeiro livro, né, publicado. Então, foi ótimo, foi maravilhoso e gostei bastante. Em um dos vídeos da Paula Alexandra, ela fez uma revelação que ela está escrevendo um livro sobre a história de uma das personagens de Volte para Mim, que essa personagem foi muito significativa para a história, enfim, eu realmente queria muito ter mais sobre ela. E a Paula Alexandra soltou esse aviso em um dos vídeos, então vou deixar esse trecho agora para vocês verem essa bomba, entendeu? E, enfim, já estou animada, ou seja, em breve teremos mais notícias e mais histórias sobre o mesmo universo de Volte para Mim. Estou bem animada.
gente, a Paola escreve mesmo. Olha só, eu acho que não só você, mas muitas pessoas pensaram a mesma Nossa, coisa. gente, é muito lindo. Leia Volte Para Mim. Leia. Leia. É um dos livros mais vendidos da Paola também. É. Não, é primeiro Amor às Calas Perdidas e depois É. esse. E vem aí a história da Malvina. Então, se você ainda não leu e não sabe quem é Malvina, vai ler. Ótimo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo lendo os livros da Paula Alexandra. E o próximo vídeo é o último, que eu vou ler Livro para Recomeçar. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo que for lançado aqui no canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!